E fala galera, tudo bem com vocês? Caio Silva na voz e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui nesse canal maravilhoso que é o Galera Free to Play. Eu vim mostrar pra vocês um deck que me deu DLV máximo, parceiro. Um deck que me deu DLV máximo na Copa KC nessa temporada agora. Eu ainda não tinha pego essa temporada, foi sábado que eu consegui pegar o DLV máximo da Copa KC com este deck de Infernoid, tá? Deck de Infernoid. E você vai precisar abrir apenas uma vez a caixa, tá? Muita gente fala, vou precisar de 3 Decatron, de uma porrada de carta UR lá para combinar, para umas armadilhas lá, para deixar o deck mais rodável. E não, você não precisa. E eu vou te mostrar agora. Vem comigo. E bem galera, este é o deck, tá? Eu falei com vocês, vocês vão precisar apenas de um reset da caixa. Muita gente fala que esse Decatron aqui o deck só roda se tiver 3 e não. Eu vou te provar que não, tá? Esse deck ele consiste muito em jogar monstros para o cemitério para depois trazê-los de volta para o campo e eles assim vão dando os seus efeitos, né? Vamos começar aqui pelos os de nível mais alto, mas não necessariamente são os mais importantes assim do deck. Eles, né, são essenciais, mas não são assim, eu tenho que ter 2 da Deviate, por exemplo, e tenho que ter 2 do Onunco aqui, por exemplo. Não. A versão que eu mais achei adequada foi essa, com 2 Deviate e com 1 Onunco apenas, que é ali o fechamento da box. Quando você comprar a caixa inteira, lá os pacotes todos que tiver na caixa, você vai ter o deck montado desse jeito aqui, com exceção dessa carta que é o ponto de aviso que pega em outra caixa, e essa carta aqui também que é de Selection Box, né? Então tá, vamos lá explicar os níveis mais altos primeiro. Infernoid ou Nunco, o que ele faz? Ele, quando ele pode ser invocado diretamente do cemitério ou da sua mão, banindo 3 monstros infernoides na sua mão ou no cemitério. Então, a condição de invocação da maioria dos monstros infernoides são essa, né? Então, você tem que ficar bem atento sobre uma outra peculiaridade que eles têm. Eles só podem ser invocados dessa forma por invocação especial se no seu campo tiver a soma dos níveis dos monstros do seu campo for 8 ou menos. Então, se você tiver com um Onunco no campo, que ele é nível 10, né? Você não pode trazer uma Deviate, porque ela é 9 e ela só entra... Não porque ela é 9, né? Porque o Onunco é 10 e ele já está no campo. Então, se você tiver ele ou ela no campo, você já não pode invocar o outro. Então, eles ficam no campo normalmente sozinhos, tá? Então fiquem atentos. E o Onunco, outro efeito é quando ele é invocado por invocação especial, você pode destruir todos os monstros no campo. Todos os outros monstros no campo, exceto ele. Então ele entra já limpando o campo em questão de monstros para você. A Deviate é a contraparte do Onunco, porque ela tem as mesmas condições de invocação. Ela é do cemitério ou da mão para o campo. E também quando você tiver monstros no seu campo que atinjam o nível 8 ou menos, tá? Essa é a condição, é a mesma condição de todos os infernoides para serem invocados. E ela, quando ela é invocada por invocação especial, você pode destruir todos os cards de armadilha e magia no campo. Então ela é um pouco mais agressiva, digamos assim. Agressiva assim, né? Ela é um pouco mais de controle, né? Você consegue destruir magias e armadilhas no campo, e o Onunco, por ele destruir monstros, ele é considerado mais agressivo. Mas a Deviate ela é mais importante pela questão dela limpar ali o back row do oponente e você conseguir fazer jogadas a partir disso, né? Destruir armadilha e magia é sempre muito importante. Vamos aqui passar para o Infernoid Decatron. Decatron, o que ele faz? Ele basicamente entra por normal, ele é o único Infernoid que não entra por especial. Eu disse que todos entram da mesma condição, mas ele não. Ele entra por invocação normal e quando ele entra no campo, ele pode jogar do seu deck um monstro Infernoid pro cemitério e ele pega os efeitos desse monstro Infernoid para ele e o nível também. Então, tem uma outra perdão, tá? Tem uma outra
contraparte do efeito da Deviate aqui, que eu esqueci de falar para vocês, e do Onunco. A Deviate, quando ela está no campo, também um efeito de monstro é ativado, você pode tributar ela ou um outro monstro no seu campo e negar o efeito do monstro, né? E o Onunco, ele nega efeito de magia e armadilha se tributando ou tributando um outro monstro qualquer também no seu campo. Então, basicamente você vai jogar o Infernoide Decatron no campo, ele vai jogar aqui ou a Deviate ou o Onunco e vai pegar o efeito deles aqui. Mas muito atento, viu, gente? Porque se você jogar a Deviate aqui com o efeito do Decatron, por exemplo, ele pega o nível da Deviate para ele e vai a nível 10. Então, você não consegue invocar uma Deviate ou um Onunco ou qualquer outro monstro Infernoide se você tiver com o Decatron aqui perdido no campo sozinho de nível 10. Você vai ter que deixar só ele lá, tá? E temos os 7 semas aqui, ele entra da mesma forma e tal, papapá, papapá, e o efeito dele é quando ele destrói um monstro, quando ele batalha, né, no final do seu turno, ele pode banir uma carta no campo. É um efeito bastante interessante, mas ele não é o mais importante. Ele tá aqui mesmo porque você pode, por exemplo, invocar ele junto com a Deviate, porque ele é 7, né? Se ele tiver no campo, você consegue já invocar a Deviate ou o Onunco junto com ele, tá? E ele também tem um segundo efeito de se tributar ou tributar um monstro no campo para banir cartas do oponente. Efeito esse, que esses dois aqui também tá. Tem, né? O Patrulha e o Armadic, né? O Patrulha, ele entra no campo também por invocação especial, banindo um monstro Infernoide da sua mão ou do cemitério. E ele, quando ele entra, ele destrói ali. Você pode ativar o efeito dele na fase principal para destruir uma magia ou armadilha no campo. O Armadic é a contraparte dele, que ele entra no campo também com as mesmas condições de invocação. E você ativa o efeito dele para destruir um monstro no campo. Então, eles meio que se completam. Um entra e destrói a armadilha, o outro entra e destrói monstros, né? E esse também tem o efeito de se tributar para banir carta do cemitério ali do oponente. A gente usa aqui 2 MST, a gente usa 3 desse esmaecimento do vácuo, que ele é o buscador do deck, né? Ele, quando você ativa, você ativa o efeito dele e ele pode descartar uma carta, não precisa necessariamente ser um Infernoide, você descarta uma carta da sua mão e compra uma carta com o nome Vácuo, né? A não ser ela mesma. Então você vai comprar aqui ou o Vidente do Vácuo ou o Banquete do Vácuo, que já já eu vou chegar aqui no Banquete, porque vamos explicar agora o Vidente do Vácuo. O que essa carta faz, por que ela é importante, né? E por que tem só uma dela aqui? Eu acho que 3 dela fica muito pesado, porque você só usa normalmente uma, né? Então, ela é mais uma proteção para seus monstros infernoides quando eles estão no campo. Porque ela impede o monstro, e como ela é magia rápida, é muito bom, que você pode ativar no turno do oponente também. Ela impede o monstro que ela equipa de tomar efeitos de cartas de magia e armadilha ou monstro ali do oponente. Então ela é muito boa para proteger seus monstros aqui. Temos uma prisão do dragão de gelo aqui, que ela... vocês estão cansados de saber, você cita o monstro ali do cemitério do oponente e depois, se ele tiver o mesmo tipo de um monstro do lado do campo do seu oponente, você pode banir os dois. É bem interessante, mas não é uma carta totalmente free to play, né? Nem todo mundo vai ter. Ponto de aviso, uma carta bastante interessante também pra gente usar aqui. E chegamos nele, Banquete do Vácuo. O que ele faz? O Banquete do Vácuo, ele... você descarta, né? Você baixa ele normalmente no turno do oponente ou no seu turno, tanto faz. Depois que ele foi baixado, você ativa e manda uma carta do vácuo da sua mão ou do campo para o cemitério. Normalmente você vai querer mandar aqui esmaecimento, que vai estar no seu campo, né? Que você buscou essa carta com esmaecimento. E você invoca monstros infernais do seu deck até completar o nível 8. Então você pode jogar aqui um Decatron, que é nível 1, mais um Armadic e um Patrulha, que são 4 e 3, 4 e 3, 7, mais um do Decatron, 8. Ou você pode jogar aqui os 7 semas mais o Decatron também. Então fica a critério de vocês vão ver ali, né, de acordo com o duelo de vocês. O extra deck, nada muito a comentar. Temos a aranha aqui, que é 2 monstros de nível 4. Temos o dragão da rebelião negra,
que ele também faz com 2 monstros nível 4. Temos aqui o Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio, que é 3 monstros para fazer ele, ou um monstro Link nível 2, ou um Link 2 e mais um monstro e tal. Vocês sabem aí mais ou menos a condição de fazer ele, né? E ele exige monstros com nome diferente, tá? Esse aqui é o Poder Codificar Transmissor. A gente está usando ele aqui à toa porque ele é fácil de invocar, porque são 3 monstros. Esse aqui também, 2 monstros de efeito de fogo, 2 ou mais monstros, né, de efeito de fogo. O deck de Infernoid é todo de fogo, então é um facilitador também. E a Fênix está aqui também porque a condição de invocação dela também é 2 monstros com nomes diferentes. E temos aqui a que você vai mais fazer, que é a Quimera Pequena Preguiçosa. Por quê? Porque é 2 monstros de fogo, 2 Infernoides você faz, é a mais fácil de você fazer aqui, e ela dá um bônus de 500 de ataque para cada monstro de fogo que você controla. Então Deviate, por exemplo, tem 2.900, ela vai entrar com 3.400 de ataque. Então é esse o deck, gente. Vou mostrar alguns replays para vocês aqui. E vamos lá, né? Só vamos. Tem alguns replays muito insanos aqui, né? Muito bons que a gente tá para mostrar aqui para vocês. Eu realmente não lembro certinho contra qual deck. Eu vou lembrando na hora aqui com vocês quando eu tô assistindo, tá? Vamos lá, o primeiro replay aqui é contra o deck que tá tomando conta da ranqueada aí, né? E já vou adiantar, Golk, né? E eu já vou adiantar que é um replay muito insano, porque o cara montou um campo sensacional ali. Eu vou mostrar aqui desse deck só 2 replays pra vocês. E eu não vou adiantar não, tá? Vou deixar na velocidade normal pra vocês entenderem mais as jogadas. Eu vou tentar adicionar esse método agora de mostrar só 2 replays com velocidade lenta para vocês entenderem e não ficar muito, né? O vídeo não ficar muito longo. Vamos aqui ver as plays, assistir o cara jogar, né? As plays dele eu posso adiantar. Ele vai passar aqui, tal, beleza. Passou ali com um campo bem chato, porque esse monstro aqui, né? Todo mundo conhece o Golk, o Mestre Ogro. Se não conhece, vai lá, tem um vídeo no canal aí jogando com esse deck. E esse cara aqui, ele pode negar uma magia, uma armadilha ou um monstro, né? Que eu controlar. Então, se eu der aqui o banquete no vácuo, ele pode negar, entendeu? Se eu der o esmecimento aqui, ele pode negar. Então vocês vão ver a estratégia, ó. Eu sabendo disso, eu simplesmente setei 3 cartas. Falei, parceiro, vou setar 3 cartas porque ainda bem que eu vim com esses 2 banquetes, entendeu? Que ele nega um e eu ativo o outro. Mas vamos ver, vamos ver. Ó, setei 3 cartas, falei, joga, parceiro. Pode jogar aí que eu tô quietinho na minha aqui. E aí, ó, antes dele fazer qualquer coisa, eu já ativo um banquete. E como eu tenho 2 esmecimentos na mão, eu posso descartar, né? Beleza, ele dá alvo no banquete, eu já ativo a prisão do dragão de gelo. Vocês vão entender por que essa carta é tão boa, ó, pra você ver. Eu limpo o campo dele e ainda ativo outro banquete, que ele tinha negado o primeiro. Eu uso o primeiro que ele negou pra descartar, né? Servir como descarte. E trago aqui os 7 semas, juntamente com o Decatron. Trago aqui o outro pra banir os 2 monstros dele. E ele fica sem nada no campo. Ainda uso o efeito do Decatron, jogo a Deviate pro cemitério. E o Decatron ainda me dá um negate de monstro. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Tributei ele e neguei o monstro Golk ali do oponente. Ele ficou sem nada pra fazer, encerrou o turno. E na volta eu ainda tenho aqui mais um esmecimento. Ainda comprei um banquete, né? Nem precisei usar o esmecimento aqui. Bati com 7 semas. Ele comprou uma carta ali. E agora eu tributei para banir ali um monstro dele, para mim ficar com o campo livre, para mim ativar aqui o banquete do vácuo de novo. E agora eu vou trazer 3 monstros. A gente traz o Patrulha, a gente traz o Armadic e a gente traz aqui o nosso Decatron
e dá o efeito dele de novo, e joga Deviate de novo, e fica com o negate de monstro aqui. O cara não tem o que fazer. Desceu o monstro, deu o efeito, o Decatron vai negar, parceiro. O Decatron vai negar. A gente controla o jogo todo pra gente, e agora a gente tem o OTK aqui, porque a Deviate pode voltar do cemitério, porque tem 2 apenas aqui, né? E tá dando nível 7 no campo. Então ela pode voltar com os nível 9 dela. E é isso aí. Batemos com a Deviate, batemos com o Armadic e finalizamos esse cara. Mas que maravilha de duelo. Foi o duelo que eu mais gostei que eu fiz aqui nessas subidas da Copa KC. Eu não falei com vocês de habilidade, né? Vocês veem que eu tô jogando até com a Blue Angel aqui, né? E não é normal você ver a Blue Angel jogando de Infernoid, que é essa personagem que vocês viram. Mas eu tava upando ela, né? Tava subindo pra ganhar gemas também. Pra tentar montar outros decks aí pra trazer pra vocês. Então, a habilidade é a que vocês mais quiserem usar aí, que vocês mais gostarem, você pode usar. Eu indico sacar o destino, que é uma habilidade que você perde 2.000 pontos de vida e você consegue comprar qualquer carta do seu deck. Ou então virada surpresa, que é uma habilidade quando você perde 1.000 pontos de vida, você devolve uma carta da sua mão e compra outra. É sempre importante você tentar consertar a sua mão em algum momento, né? De repente pode fazer você ganhar um duelo aí. E a gente vai jogar contra Galaxy aqui, né? Vou até adiantar um pouquinho aqui, vou ver o que ele vai fazer. Tá, só passou. A gente aqui descarta o Patrulha e joga o Armadic. Por sorte ele não fez o bicho chato ali, que nega efeito, né? A gente destruiu o dragão dele com o Armadic, invocou ali o Decatron. Fez ali o Link, né? Que é a Quimera Preguiçosa. Aqui eu fiz uma jogada errada, porque eu invoquei o Decatron e ia jogar a Deviate pro cemitério, mas ele tem essa carta aqui, ó. A Fissura Dimensional, qualquer monstro enviado para o cemitério, em vez disso, é banido. Então, todos os meus monstros infernoides que forem cair no cemitério, em vez disso, eles vão ser banidos. Então, isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, porque Infernoid mexe muito com o Grave, com o cemitério. Mas as cartas dele também, elas são banidas. Então, eu também me aproveitei disso e vocês vão ver como. Tá? Ele ativou ali. E aí eu dei o ponto de aviso. Ele não pode usar esse dragão dele pra nada. Ele finalizou e teve que banir uma carta ali. Beleza. Agora vamos atacar aqui. Eu não fiz mais nada porque não deu, tá? Não tem um monstro no cemitério aqui. E esses dois só se invocam banindo, né? Então ele fez as jogadas ali. Tentou fazer alguma coisa. Mas não deu, né? Tá tentando girar o mundo ali. Aí eu dei o esmaecimento. Ativei o efeito dele, descartei. Você vê que eu não foi direto para o banimento. E isso é foda, mas é bom que eu tenho aqui o banquete no vácuo agora para mim tentar bater nele. E a gente vai se segurando ali, cara. A gente vai se segurando. A gente vai tentando fazer as coisas. Agora eu dei o banquete no vácuo, trouxe aqui o Patrulha, trouxe o Armadic juntamente aqui com o Decatron de novo. Não vou dar o efeito do Decatron, porque senão minha Deviate vai ser banida novamente, então eu não preciso, né? Não tem necessidade. O Decatron não vai pegar o efeito dela, porque é só quando ela cai no cemitério. Eu dei o efeito do Patrulha, destruí ali uma carta setada dele, dei a MST que destruí a outra carta, e agora a gente está tranquilo para finalizar esse cara. A gente vai fazer mais um link aqui, no caso mais uma Quimera, vai ficar 2.400, o Decatron vai para 1.500, e é só a gente bater e finalizar esse cara aqui sensacionalmente. E é isso, galerinha. Vou mostrar aqui agora para vocês que quiserem comprar o deck, a caixa que está aqui, os Infernoides. Lembrando que é apenas um reset de caixa, tá? Você não vai precisar gastar gemas demais da conta. Com 9.000 gemas, assim, só se você for muito azarado. Com 9.000 gemas você consegue montar esse deck aqui tranquilamente, tá? Ah, cara, 9.000 gemas é muita coisa. Não é não, cara. Se você jogar o joguinho, não é não. Você precisa jogar o joguinho, viu? Você não vai conseguir nada sem jogar, né? Então você tem que jogar, você tem que upar seus personagens, tem que passar a missão de fase para você ganhar gemas. E assim você conseguir fazer as suas coisas. Aqui você encontra eles no Brave Victory, né? Eu não queria abrir a caixa de novo. Poderia ter aberto a caixa novamente para pegar... porque eu jogo também de mech, para pegar esse cara aqui, que é importante ter 2 dele
no deck, para pegar outras coisas, até o terceiro desse Infernoid de Decatron. Mas como vocês já viram, ó, 2 Decatron aqui, tem 2 Deviate aqui, é as cartas que são mais difíceis de pegar juntamente aqui com o Onunco, tá? Que tem um só dele aqui na caixa. Mas se você comprar os pacotes todos da caixa, você consegue montar o deck de Infernoid do jeitinho que tá ali, né? Só com 1 ou 2 cartas de armadilha ou magia que você mais preferir, ou se você não tiver as que eu postei aqui. Mas pode encaixar outras coisas, ele é suporte ao que você tiver na conta, tá? Não se preocupe em relação a isso. O deck em si de Infernoid puro, ele é um deck muito bom, hoje ele é tier 3, né? Ele caiu, ele era tier 2, ele caiu um pouco, tá deixando um pouco mais a desejar, porque chegou Gol, chegou aí o Mac junto com ele, o Mac se fortaleceu e ele caiu um pouco, né? Na época Mac era tier 2 junto com o Infernoid, e Mac agora virou tier 1 isolado, né? Embora muitos achem que Gol hoje é um deck também tier 1. Comenta aí, vocês acham que Gol é tier 1 junto com Mac, ou que Infernoid não merecia estar em tier 3, merecia estar em tier 2 ou até tier 1 também. Acho que tier 1 é muito bem Infernoid, né? Mas ainda é um bom deck, é um deck que vai te dar muitas vitórias. Você consegue pegar rei dos jogos, você consegue pegar também DLV máximo, como já mostrei pra vocês que eu peguei aqui com este deck, tá? Então é isso, galera. É um deck muito bom também para disputar campeonato, né? Disputar campeonato é um deck interessante, porque ele controla o jogo de uma forma absurda. Se você jogar com inteligência, você consegue parar as jogadas do oponente e consegue finalizar com muita agressividade ali com o Onunco, com a Deviate e com os links que você faz a partir deles, tá? Então é isso, galera, muitíssimo obrigado. Se gostou, deixa um like aí pra estar fortalecendo. Se não gostou, deixa nos comentários aí pra ver o que a gente pode estar melhorando pra trazer aqui no canal pra vocês. A gente vai tentar melhorar em muitas coisas, que de gravação e tudo mais. E a gente vai chegar lá se Deus quiser, tá? Um forte abraço e até mais. Bom finalzinho de domingo. E fui!